Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E hoje estamos aqui para conversar sobre um tópico muitas vezes não tão conhecido por muita gente. Boa noite a todos. E o que é que a gente, na realidade, vai discutir hoje aqui, né? Vai conversar. Let's discuss os conceitos de fluência, proficiência e de identidade. Então, eu espero que até o final da live vocês realmente tenham esclarecido todas essas, vamos dizer assim, nuances do que permeia essas três palavrinhas e que faz, na realidade, uma grande diferença quando você tem consciência do que é ser fluente, do que é ser proficiente e como é que entra a sua identidade, principalmente quando a gente está falando de certificação internacional, de ser bilíngue, de ter um inglês de excelência. Então, você que está entrando aqui agora, Carla Lucena, Rômulo Castro, prazer contar com a participação de todos vocês e vão trazendo dúvidas, perguntas, porque será um prazer a gente ter essa troca, essa interação e eu poder esclarecer da forma mais simples que puder esses três conceitos. Por quê? Porque eu considero que quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente se apropria do que é ser bilíngue, a gente se sente muito mais confortável. E muitas vezes a gente tende a se cobrar muito. Justamente por não ter uma ideia clara desses conceitos, a gente faz uma autocrítica muito grande, uma avaliação muito rígida conosco, desculpa, perdi aqui o balance do suporte. A gente sempre tende a fazer uma autocrítica, ter uma autocrítica muito forte no que diz respeito ao nosso nível de inglês, a nossa segurança. E aí, quando eu fiz a pesquisa, há uma semana atrás, esse foi um dos tópicos mais, vamos dizer assim, votados. E eu fiquei muito feliz, porque é muito importante a gente começar. Good evening, Rômulo. Welcome aboard. É muito importante a gente começar tendo uma visão ampla do que é dominar um idioma, do que é ter habilidade de comunicação em determinadas nuances e categorias. E depois a gente ter consciência de que momento estamos vivendo. Então, a importância do tópico é você conhecer não só o conceito que está por trás do que é ser fluente, do que é ser proficiente, do que é esperado de você nessas duas áreas, mas você conseguir trazer tudo isso para conectar com a sua identidade. Por isso que eu trouxe a palavra identidade como extra. Então, hoje à noite, esse é o nosso objetivo. E ao longo da live, se vocês puderem interagir, trazerem as suas dúvidas, se tem algo que eu não deixei tão claro, fiquem à vontade. A ideia é justamente a gente poder contribuir para o esclarecimento desses termos e a gente poder conversar. E aí, para quem não me conhece tão bem ainda, ou para quem começou a me seguir recentemente, meu nome é Cláudia Maranhão, eu sou especialista em certificações internacionais, eu venho há mais de 30 anos trabalhando com essa área, com certificações que vão ajudar vocês, brasileiros e até mesmo portugueses, que eu já tive vários alunos portugueses, a terem um inglês de excelência como, vamos dizer assim, consequência de você trazer para você a necessidade de uma certificação. Agora, vamos entender o que é fluência e proficiência para que fique claro que, diante de tudo que você já escutou por aí, do que já leu, do que já pesquisou, isso não significa ter um inglês perfeito, tá? Então, quando eu falo da minha experiência, eu falo da minha experiência como aprendiz do inglês, do idioma inglês, e como professora. Porque para ser professora, eu tive que estudar, tive que investir muitos anos nesse processo de desenvolvimento de carreira, e para mim tirar as certificações era super importante. Então, eu estou vendo aqui que eu tenho Rômulo, currently living in the United States, but I'm planning to move to Canada. Yes, and definitely having the IELTS test is going to make a great difference in your life, Rômulo. Então, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, eu passei por toda essa experiência. Tirar certificações internacionais era praticamente não só um desejo, mas uma necessidade para que eu tivesse uma carreira consolidada. Eu acreditava muito nisso. Eu acreditava que quanto mais eu estudasse, melhor eu poderia servir aos meus alunos. Melhor e mais bem preparada eu estaria para compartilhar conhecimento. Então,
eu passei por tudo que vocês estão planejando passar ou estão passando no momento, que é ter a necessidade, o desejo, a vontade de tirar uma certificação internacional. E nada sempre foi tão, vamos dizer assim, para quem já me acompanha, a bed of roses, né? A vida nem sempre é um morango. Lembra que eu ensinei essa expressão recentemente? E aí, passar em certificação internacional não é algo que é impossível nem difícil, mas é algo que precisa ser considerado, pessoal. Não tem como você decidir fazer uma certificação e você subestimá-la. Por quê? Porque a certificação em si, ela não só vai avaliar a tua fluência, a tua proficiência, como ela também vai olhar o teu todo. Como é que você usa o seu inglês, o seu conhecimento geral? Como é que está para você como habilidade essa fluência, essa proficiência e como é que você performa numa prova? E isso a gente começa a falar de estrutura de prova. É tempo, é habilidade de compreensão, de produção de linguagem e, ao mesmo tempo, de você conseguir performar o seu nível real de inglês sob pressão, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem que ser fluente é uma coisa, ser proficiente é outra. Sim, há uma definição, e a gente vai falar disso aqui hoje, mas não necessariamente tudo isso anda junto. Muitas vezes a gente consegue desenvolver primeiro a nossa fluência, depois a nossa proficiência e em seguida, na realidade, a gente começa a questionar tudo isso, ou não está muito claro, e a gente começa a ter dúvidas sobre as nossas competências e o nosso próprio nível de inglês. Daí a necessidade da gente entender melhor o que é ser fluente e ser proficiente. E aí a definição que eu vou trazer para você hoje não será só sob o ponto de vista de ser professora, mas também de ter experiência como examinadora internacional. O que é que uma certificação internacional está esperando que você demonstre quando a gente entra nos conceitos de fluência e proficiência? Então, para vocês que estão aqui, alguém tem uma ideia, alguém já pesquisou, já teve essa curiosidade de ter um entendimento mais global do que é fluência e do que é proficiência? Então, coloca aqui, faz o teu comentário antes que eu comece, né, a conversar com vocês sobre isso, porque aí já me dá uma ideia do quanto vocês já têm noção, né, desses conceitos e como é que isso vem funcionando para você. Quando você faz essa análise do teu nível de inglês, quando você questiona se você é realmente fluente, se você está pronto para uma certificação internacional, como é que você faz a sua própria avaliação? Alguém aqui tem clareza desses conceitos? Vamos lá. Pati, Paulo, quem mais que eu estou vendo aqui? Fernanda, Rômulo, Carla Lucena. Alguém arrisca, pessoal? Deixa eu ver aqui os comentários. Bem, anyway, então vamos lá, vamos começar. Ninguém ainda se arriscou. A fluência, você tem a capacidade de se comunicar na língua. Exatamente, Carla, perfeito. A fluência, a gente tem a desenvoltura de se comunicar, muitas vezes cometendo erros, mas erros que não impedem que a mensagem seja passada, que a comunicação seja fluida, não é? Afinal de contas, quem é que não comete erros? Nós cometemos erros na nossa própria língua, cometemos erros quando estamos conversando com pressa, quando estamos ansiosos, quando estamos, né, agoniados, nervosos numa apresentação de trabalho. Então, os erros são comuns. E aí é bom a gente sempre esclarecer que ser fluente é manter a comunicação acontecendo, independente do tópico, independente da situação, seja ela mais formal, mais informal. E a proficiência, Carla também colocou aqui, a proficiência prova o nível acadêmico que você tem. Sim, Carla, está dentro da definição do conceito de proficiência, mas não necessariamente o nível acadêmico. Eu diria que prova o teu conhecimento mais técnico da língua. Ou seja, você ter um entendimento claro de que expressões explorar, que tempos verbais usar, quais as variações das nuances das estruturas gramaticais que você pode explorar dentro de um contexto mais formal
ou informal. Aí Carla também adicionou aqui habilidade em determinada área. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui ou estão planejando fazer uma certificação internacional, e aí nós vamos focar hoje e a semana toda em falar do IELTS, tá, pessoal? Em outro momento eu vou focar, posso focar, e se vier perguntas eu vou responder sobre outras certificações, mas a gente vai ter um foco assim sobre o IELTS Test, né? Então, voltando para essa questão de ter uma habilidade em uma determinada área. Quando a gente pensa na proficiência, isso significa que você tem um conhecimento da língua a ponto de você, vamos dizer assim, analisar todas as áreas, todas as suas habilidades com uma tranquilidade. Agora, vocês acreditam que muitas vezes uma pessoa ela é proficiente e ela não se sente necessariamente fluente? Depois que a gente definiu aqui fluência, a habilidade de se comunicar, mesmo cometendo alguns erros, o erro ele faz parte da natureza humana, ele faz parte da nossa comunicação e ele acontece e a gente tem que aprender a lidar com os lapsos, com o erro, com essas escorregadinhas que a gente sem querer atropela. Parece que, eu tenho a sensação às vezes até em português, parece que o meu cérebro está pensando e a boca, a articulação das palavras, a língua não flui tão rápido quanto o cérebro, né? E aí é o atropelar das palavras. E quando a gente pensa que a fluência vem disso, do flow da conversa, uma comunicação fluida, onde você se faz entender, onde você questiona, faz perguntas, você se posiciona, é uma área, é um conceito. A proficiência é a qualidade técnica dessa gramática, do seu vocabulário, do quanto você investiu em conhecer a língua. E aí o Rômulo está dizendo aqui, eu tenho bastante conteúdo, consigo ler e escrever, mas o meu listening não é bom e, em consequência disso, me sinto travado para falar. Pois é, Rômulo, isso acontece bastante. E aí a gente precisa ter uma dosagem, porque como eu falei, gente, é muito comum que a gente tenha esses conceitos acontecendo ao mesmo tempo, mas não necessariamente trazendo para a gente as duas competências de forma única. Muitas vezes, dependendo do teu estilo de aprendizado, da forma como você estudou, o quanto você investiu nessas habilidades, da forma de desenvolver essas habilidades, você pode se sentir mais fluente, teve uma abertura maior à prática da língua e não necessariamente focou tanto em tecnicamente enriquecer a tua linguagem. Então é normal que a sua habilidade de produção oral seja muito mais fluida do que a parte da proficiência. Muitas vezes a gente se comunica e a gente não domina ainda os tempos verbais, algumas estruturas mais rebuscadas não são nem tão importantes dependendo do cenário que você esteja. Mas você é fluente, você se vira, você se comunica e consegue ler, consegue falar, consegue escrever. Agora tem a questão da compreensão. E a compreensão ela é uma habilidade que precisa ser trabalhada para que você tenha segurança para se comunicar. Afinal, eu vou trazer um outro contraste aqui que eu acho que vai ajudar muito o comentário do Rômulo, né? Que é speaking e communication. Quando a gente fala de speaking, a gente pode estar falando só da habilidade de fala. E você pode trabalhar essa fala sozinho. Você pode trabalhar a sua audição sozinho. Você pode desenvolver até mesmo, vamos dizer, quando eu falo sozinho, no sentido de que você pode estudar sozinho e praticar um speaking sozinho. Mas uma comunicação, ela não acontece só de um lado. Ela acontece através da interação. Então, eu só não estou me comunicando comigo mesma na maioria das vezes. Na realidade, eu estou falando alto, falando sozinha, que é o que eu colocaria na categoria do speaking. Mas quando a gente fala de interação, a gente está literalmente levando a comunicação. Por quê? Porque é a troca. A perguntar, a responder, a ter opiniões diferentes, a cada um se expressar, saber argumentar. E aí entra a questão de você, muitas vezes, por não ser proficiente, por você não ter um domínio, ou não sentir que domina tanto o idioma, você começa a criticar a sua fluência. Isso já aconteceu com vocês? É muito comum. Muitos alunos me procuram interessados na certificação do IELTS. E aí, muitas vezes, eles não sabem nem o quanto são bons
e muitas vezes não têm nem ideia do quanto eles precisam trabalhar, construir o nível deles de inglês, para sim depois pensar na certificação internacional. Por isso que eu acho tão importante a gente começar a nossa sequência de lives dessa semana discutindo e esclarecendo essas duas palavrinhas, o que é fluência e o que é proficiência. Bem-vindo, Rogério. E aí, Carla trouxe mais um comentário aqui. A proficiência também envolve um certificado de alto nível. Sim, Carla, a proficiência envolve um certificado de alto nível porque essas certificações internacionais, elas são chamadas de certificados de proficiência, né? São os Proficiency Tests, ou Proficiency Exams, ou Certificates. Qualquer nomenclatura dessa que vá variar, eles são chamados de teste de proficiência e muitas vezes, sem pesquisar, ou até mesmo sem ter uma ideia tão mais global, tanto o aluno como alguns professores acham que esses testes de proficiência só vão avaliar a sua proficiência. Então, a comunicação fluida, ela é só uma partezinha da prova. Ela é só a entrevista oral. E a gente tem que focar mais no estudo da língua, enriquecer a gramática, vocabulário. E aí, muitas pessoas terminam focando nisso, né? E não é bem assim. Todo teste de proficiência ele é permeado por um critério de avaliação, onde ele vai observar, sim, a sua proficiência, mas a sua fluência. Na realidade, para um teste internacional ter validade mundialmente falando, globalmente falando, como é o caso do IELTS, dos exames de Cambridge, do TOEFL, do Duolingo e muitos outros, eles precisam ter um certo padrão, né? Ele tem que ter um standard de níveis de inglês, referências de níveis, como também da competência desses alunos que estão fazendo a prova como candidatos. Então, é super importante, sim, que você tenha um nível de proficiência. Ele é importante, ele vai ser avaliado em diversos formatos, mas como a gente vai focar no IELTS, ele está em cima das 4 habilidades e ele diretamente é um teste prático. Listening, reading, writing and speaking. Nada além disso. Ele não tem uma parte só de gramática, ele não tem uma parte só de vocabulário. Tudo isso se encontra dentro da escrita. Hello, guys! Estou vendo que tem mais gente chegando aqui. Andréia, Calife. Andréia, um prazer ter você aqui. Andréia é uma pessoa da área do inglês, super experiente também. Trabalhou com muitas editoras, então tem muito claro para ela essa noção. Se tiver comentários a fazer, Andréia, fica à vontade para contribuir. E a Luana também. Welcome, Luana. Então, voltando para essas duas áreas, fluência e proficiência, elas são, sim, áreas avaliadas e são cruciais em qualquer teste que você vai fazer. As 4 habilidades, elas são divididas em habilidades de produção de linguagem, e aí, ao produzir, a gente já está falando de speaking e writing, é onde você vai atuar diretamente. Como também as de reconhecimento de linguagem, da questão da compreensão, o quanto você se dar bem e lidar com textos de diversos assuntos sob pressão. Dentro de uma perspectiva de tempo, você vai ter acesso a vários textos e você vai ter tipos de questões para você mostrar o quanto você consegue compreender e lidar com a leitura. Por quê? Porque assim como o listening, que também vai testar a tua audição, a tua compreensão, isso tudo se conecta com a comunicação. Não tem como, para você que tem um nível acadêmico, para você que está planejando fazer uma bolsa, fazer uma universidade internacional, aplicar para uma bolsa de estudos, fazer um mestrado ou doutorado, não considerar que, de uma certa forma, todas essas 4 habilidades vão se conectar. Por quê? Porque você vai ter que ler textos na sua área em inglês, você vai ter que escutar palestras, você vai ter que estar em grupos, fazer trabalho de pesquisa, você vai ter que estar em contato com mini comunidades, né? E você precisa que essas habilidades que supostamente a gente chama nivelando como produção e reconhecimento de linguagem, é mais uma atividade passiva, de você consumir informação, interpretar e entender. Mas você precisa se conectar
com todos esses cenários que eu falei, tanto para quem está focando, né, no consumir informação, nesse input, como para quem tem que pensar que vai ter que ter um momento de output, de produção de linguagem, de comunicação. Então, quando a gente fala dessas 4 habilidades estarem dentro do IELTS, para que você seja avaliado dentro do conceito de proficiência e fluência, não tem como a gente achar que só os bizus vão facilitar o teu processo. Não é verdade? Acho que vocês vão concordar comigo. O IELTS é uma prova onde você tem que produzir. Ele vai cobrar de você um momento de entrevista. Ele vai cobrar de você a escrita de 2 tipos de textos. 2 textos diferentes, de formatações diferentes. Então, por mais que você ache que precisa fazer uma certificação ou tirar a certificação do IELTS e que em pouco tempo há uma possibilidade de dar um jeitinho, e aí para quem fala inglês eu vou até concordar, é um absurdo, mas eu vou concordar. Ela é uma prova de estratégia, significa que se você é bom de prova, você tem noção da língua, você já se comunica, você não precisa do inglês avançado, tá? Mas você desenrola, você tem uma certa fluência. Se você focar e estudar, você vai passar nessa prova, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque as estratégias, o formato da prova, tudo isso pode ser estudado. Mas tem algo que eu sempre trago para os meus alunos e para todos os meus cursos. Olha, quando eu já ia engolir a palavra, estão vendo? Então, por mais que eu seja fluente e proficiente no português, nada me impede de cometer erros e atropelar algumas palavras. Só ilustrando que, da mesma forma que acontece no português, por que não pode acontecer no inglês, né? Então, voltando lá para o conceito, fluência e proficiência. Fluência, a desenvoltura da fala. Proficiência, a qualidade da linguagem. Quando isso se conecta numa prova, isso vai ser avaliado de uma forma que você possa provar que você tem aquela competência para um determinado objetivo. Seja morar fora, estudar fora, passar por um processo de seleção, onde, além de ter o perfil para aquela bolsa de estudo, o nível de inglês fará uma grande diferença. E aí a gente tem uma realidade aqui, ó. A Andrea está comentando, aqui no Reino Unido é praticamente obrigatório apresentar a nota do IELTS, tanto na área acadêmica como na área profissional. Exatamente, Andrea. E como eu sei que você é brasileira e você está no Reino Unido e que a sua experiência de vida é grande, tanto com exames como com o inglês, eu tenho certeza que não foi dificuldade alguma para você, nem para os seus filhos, irem se ajustando a essas exigências, né? Aí você disse aqui, o meu filho Lucas teve que apresentar nota 7,5 para entrar na universidade. E ele conseguiu 9. 9 é a nota máxima, gente. Aplausos. Well done, Andrea. Viu que a minha previsão da sua experiência de vida estava bem correta, né? 9 é a nota máxima. O IELTS é uma prova que vai do 1 ao 9, porque o 0 você tira porque não está presente. Então vamos lá, vamos considerar a sequência de níveis do 1 ao 9. O 9 é top mark, né? Então, isso prova que o Lucas, o filho da Andrea, ele tinha um excelente nível de fluência e de proficiência. E muitas vezes, acreditem, tem nativo que por ser falante do inglês, mas não ter se dedicado ao estudo real da gramática, muitas vezes não consegue tirar essa nota, hein, gente? Daí vem a questão, como é que o formato da prova funciona? É uma prova focada nas 4 habilidades, é uma prova que vai avaliar a tua fluência e vai avaliar a tua proficiência, mas antes que a gente chegue lá nos detalhes, eu quero trazer aquela palavrinha-chave que eu falei para vocês, que é a identidade. E aí, quando a gente fala de identidade, a gente está falando do processo de aprendizado. Por que eu trouxe a palavra identidade? Porque eu acredito que quando você vai planejar e morar num outro país, ou mesmo passar um tempo, porque quando a gente fala de mestrado, doutorado, pós-graduação, que é mais ou menos o perfil do pessoal que me segue ou que está sempre em contato comigo, até mesmo os young adults que estão entrando na faculdade, eu tenho muitos alunos com 19, 20, 21, nesses 2, 3 últimos anos me procurando, porque o foco já está ali, ó. Estou entrando na faculdade e eu quero a minha certificação, porque no meio do curso eu quero estar o sanduíche, intercâmbio sanduíche no meio acadêmico, e quando eu terminar eu quero o meu mestrado. Então, já estão olhando a longo prazo, né?
Mas quando a gente pensa em identidade, eu vou conectar essa palavra ao processo de crescimento. Por quê? Porque não adianta a gente pensar que aprender uma língua mecanicamente, trabalhando a gramática, trabalhando o vocabulário, trabalhando e olhando para a proficiência, será suficiente para você viver essas experiências. Passar numa prova, demonstrar sua competência e ter identidade com o idioma, ter a clareza de quem você é naquele idioma, ter aquela conexão emocional, é uma questão de tempo. E isso, mesmo quando a gente não tem, mas tem o sonho de viver fora, morar fora, para não ser só mais um imigrante no meio da multidão, a gente precisa trabalhar essas 3 nuances, pessoal. As variações e as conexões entre fluência, proficiência e identidade. A identidade no sentido de você, quanto mais você pratica, mais você se identifica. Então, significa que você consegue falar de você, da sua personalidade, com tranquilidade, porque aquilo está ali, ó, conectado, já faz parte de você, né? E isso não significa que teu inglês tem que ser perfeito. Eu sempre digo que para tudo que a gente faz, eu digo aos meus alunos e eu trago isso para a minha vida mesmo, para tudo que a gente faz, a gente precisa acreditar que você faz por uma razão. Tem que ter um propósito. E não é papo só de coach, não, porque aqui é o English Coach Cláudia Maranhão. É uma questão de você ter claramente para você qual é o objetivo dessa certificação para você. Então, se você precisa trabalhar a fluência, trabalhar a sua proficiência, mas você não trabalha essa identidade, vai soar muito artificial para você estar se forçando a chegar num determinado nível de conhecimento onde você não se vê. Você não se vê falando daquela forma mais acadêmica, você não se vê se colocando de uma forma formal e informal, você não sente a língua porque aquela identidade ainda não veio. Isso não significa que ela nasce com você, ela é trabalhada. E aí eu ouso dizer que é uma identificação pela linguagem, é uma identificação pela cultura, é uma identificação onde você vai aos poucos fazendo com que aquilo faça parte de quem você é. Vocês já tiveram a sensação algumas vezes quando vocês estão assim com raiva e aí tem que expressar algo e às vezes só sai em inglês ou só sai em português? Ou às vezes você está falando com alguém que é brasileiro, mas você está assim, rodeado de outras pessoas. Mas quando você está falando com um brasileiro, você não consegue manter aquela conversa só em inglês, porque chega um momento que você faz, peraí, eu estou falando com ele e o negócio tem que ir em português mesmo, que ele vai me entender melhor. Isso é identidade, tá? Isso é identidade com a língua, com a cultura. E isso a gente precisa aos poucos trabalhar, porque se você vai para o exterior, você vai reconstruir ou construir uma vida, você precisa se enxergar naquela comunidade. Você precisa ter voz. A voz ela vai vir com a fluência, com a proficiência. Mas quando essa identidade se conecta, aí não tem quem te segure. Porque são as 3 áreas fluindo, né? E trazendo para você segurança, trazendo para você não só a comunicação, a fala, mas trazendo para você propriedade do que você é, do seu conhecimento técnico, da forma como você pensa, dos seus valores, e aí transpor as barreiras das diferenças culturais, porque no que há identificação fica mais leve, fica mais suave você penetrar aquela nova comunidade, aquele novo país que você escolheu para viver. A Andrea colocou aqui, interessante é que mesmo alunos estrangeiros que estudaram em escolas locais e alcançaram o GCSE também são obrigados a apresentarem a certificação do IELTS. Exatamente, Andrea. E aí muitas vezes, pessoal, as pessoas me perguntam se o IELTS é o melhor certificado. Não é uma questão de ser o melhor certificado, mas definitivamente ele é o certificado que tem a maior abrangência internacional. Isso eu acho super importante vocês pesquisarem e considerarem. Por quê? Porque cada um aqui deve ter o seu motivo, a sua razão para fazer o IELTS, né? Inclusive, eu estou falando do contexto internacional,
Mas eu tenho alunos que estão no Brasil, não planejam morar fora do país, talvez no máximo fazer um curso e voltar, e precisam do IELTS. Precisam do IELTS para finalizar o mestrado, precisam do IELTS para finalizar o doutorado. E precisam muitas vezes até do IELTS, acreditem, para órgãos públicos. São funcionários públicos que estão conectados a determinados órgãos e no plano de carreira tem a exigência de uma certificação internacional. Por quê? Porque de alguma forma aquele órgão estará em contato com outros órgãos públicos de outros países. E também tem aquele que escala plano de carreira. Então você é concursado, a sua vida está lá tranquila, você tranquilíssimo, tudo organizado financeiramente falando, há uma certa estabilidade, mas de repente para você voar mais alto, escalar, né, a tua, vamos dizer assim, a tua ascensão profissional, você precisa daquela certificação. E isso é uma coisa que mudou muito, essa realidade mudou muito de uns 8 anos para cá. Após a pandemia, então, eu já tive diversas pessoas me procurando com inglês elementary e precisando de uma certificação. Agora, é claro que no Brasil, como você não precisa falar inglês o tempo todo, não é 100% of the time, o que é que acontece? As notas, elas são mais flexíveis, elas são mais, vamos dizer assim, realistas para o cenário que a gente está vivendo. No exterior, para você que está indo para o Canadá, para a Inglaterra, para a Nova Zelândia, para a Austrália, não tem outra opção. Para qualquer outro país da Europa também, mas se você quer conquistar o seu espaço acadêmico, o seu espaço profissional, para que você vá, de uma certa forma, estruturar uma vida, mas uma vida onde você vai poder ter a liberdade de escolha, ter a proficiência, ter a fluência e ter a questão da identidade trabalhada, vai fazer uma grande diferença. Isso eu não tenho dúvida alguma. Eu já vivi isso na pele, eu já morei fora, já estudei, fiz pós-graduação. Na realidade, eu fiz um mestrado sanduíche, que é chamado de pós-graduação. E assim, até para passar na imigração, meu passaporte na época ele foi vetado. Porque a primeira pergunta que me fizeram foi: seu inglês é muito bom, o que é que você está fazendo aqui? Jovem, solteira na época, meu inglês já era bom, porque eu já era professora, então eu não estava indo para aprender inglês, eu estava indo para estudar numa universidade inglesa e me especializar na minha área, né? E a pergunta foi essa, ou seja, veja como um estrangeiro, um imigrante que fala bem o inglês, chama atenção. Por quê? Porque diferente de outros países, a Inglaterra recebe muitas pessoas de vários outros países e tem oportunidade para todo mundo, né? E quanto mais a exigência de um perfil de conhecimento, de um perfil técnico, de um perfil acadêmico, e você está qualificado, você está certificado, mais fácil essa rotina é para você. Mais fácil essa adaptação para o contexto internacional será para você. Mais fácil será ser acolhido por ingleses. Se você está focado aí na Inglaterra, estou falando da Inglaterra porque eu sei que alguns aqui, eu vi que eu sei que a Andréa mora na Inglaterra, sei que alguns já falaram comigo pelo WhatsApp, ou estão planejando ir para o Canadá, ou já estão nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, mas eu tenho alunos na Nova Zelândia, eu tenho alunos no Canadá, eu tenho alunos em Portugal, alunos que, mesmo estando na Europa, como esses que estão em Portugal, eram portugueses e tem brasileiros em Portugal também, que iriam fazer mestrado numa outra universidade, numa universidade fora de Portugal. E o IELTS era exigido. Era exigido em Amsterdã, em universidades na área de design, na área de tecnologia, era exigido na Alemanha. Então, não tem como a gente fugir dessa realidade. Para você crescer profissionalmente e, consequentemente, pessoalmente falando, porque vem a sua satisfação e realização pessoal e profissional, você precisa dessa certificação.
Gente, conheço a Cláudia de muito tempo, super competente. Oh, thanks, dear. E eu super recomendo. Thank you. Thanks for being here. Thanks for popping up and being present. A sua contribuição foi super rica, porque eu sei que você vive esse cenário, eu sei que você tem filhos na Inglaterra, e é bom saber que até mesmo para o contexto regular de avaliação deles, o IELTS já é exigido. Ou seja, a escalabilidade do IELTS, né? A extensão de aceitação é cada vez maior. E aí, pessoal, mais do que tudo, qual é o diferencial que eu vejo do IELTS com relação às outras certificações? Que são tão importantes quanto, têm o mesmo status, têm o mesmo valor, mas o IELTS é uma das poucas certificações que é exigida por órgãos governamentais. E aí a gente vai falar de imigração. A gente, quando está passando pelo processo de imigração, muitas vezes você contrata uma pessoa para facilitar esse seu processo, uma agência, né? Ou você entra diretamente em contato com instituições que estão oferecendo bolsas de estudos. A gente tem o órgão do British Council aqui no Brasil, que tem 2 bolsas fantásticas, que todo ano eu divulgo. E se hoje é dia 29, entre hoje e amanhã está se encerrando as inscrições para o Chevening, que é o programa de bolsas de estudos para todas as áreas acadêmicas. E o que é que você precisa como pré-requisito? O IELTS Test. Tem outro programa de bolsa de estudo para mulheres na área de STEM. Science, Engineering, Technology, Maths, STEM, Science, Engineering, Science, Technology, Engineering, esqueci agora, mas quando eu estou ansiosa, voam as palavrinhas. Cultura Companhia, prazer, pessoal da Cultura e Companhia, Marquinhos em especial, figuraça. Marquinhos trabalhou como professor de inglês, um expert por muito tempo. Depois ele abriu essa empresa maravilhosa que é Cultura e Companhia, que trabalha com intercâmbio. E aí, vocês que estão procurando uma empresa de qualidade, atendimento personalizado, o pessoal está aqui, hein? Super recomendo. Alunos meus já viajaram com o Marquinho, fizeram cursos de inglês, ou básico, ou já intermediate, ou avançado, e terminam voltando e continuam estudando comigo, ou dão uma acelerada no inglês e vêm focar na certificação. Então, uma equipe assim de excelente trabalho, acompanhamento o tempo todo aqui, Cultura e Companhia. Salva aí o Instagram desse pessoal. E a Andrea também faz parte dessa empresa, gente, e eu confio de olhos fechados. Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, porque se deixar eu saio falando, termino me perdendo. Então, vamos resumir para quem está entrando agora. A gente acabou de conversar muito. Maths, exactly, Andrea. Yes, STEM. Science, Technology, Engineering and Maths. Hello, dear. Hello, Laurie. Então, resumindo tudo isso aqui, vamos definir que o fluency seria o flow. E não tem como você passar numa entrevista de uma certificação internacional como o IELTS e quer tirar uma boa nota e não ter esse flow na sua comunicação. Lembrem-se, o IELTS não reprova. Ele é um teste no formato de placement. Então, você vai de 1 a 9, receber uma determinada nota de acordo com a sua performance na prova, e aquela nota é equivalente a um nível específico de inglês. E toda essa questão de variação de níveis você pode encontrar no Common European Framework, mas não se preocupe que para quem ainda não entende muito bem essa definição de níveis de inglês e como funciona a referência de notas do IELTS dentro do Common European Framework, nas próximas lives durante a semana eu posso mencionar isso por aqui. Então, esse flow, ele é o que se espera de um candidato que precisa de uma nota acima de 6. Um flow natural, uma segurança, mesmo com deslizes, com erros. Erros fazem parte da comunicação, fazem parte do nosso dia a dia. E a gente precisa começar a ver isso não como uma falha, não como um defeito, mas simplesmente como lapsos que a gente comete enquanto está conversando, se comunicando.
brasileiro de uma certa forma, e aí eu não vou me tirar desta categoria, até porque eu já fui aluna, sou professora, a gente tende a ser bem perfeccionista, né? A gente quer falar tudo certo, a pronúncia perfeita, e aí a gente só tem segurança para se expor quando a gente se sente assim, no inglês super, hiper avançado. E não é o caso. Ser fluente, ser proficiente, ainda assim tem espaço para erro, tá? Então não esperem falar um inglês perfeito para pensar que vocês estarão prontos para uma certificação. Não espere falar um inglês perfeito para aplicar para um determinado projeto de vida só porque ele está exigindo a certificação internacional de você. Eu não vou dizer que sem falar inglês ou com inglês básico você vai chegar muito longe, porque não é isso que eu acredito e não é isso que eu vivo, nem como uma pessoa que morou fora, nem como uma profissional da área, nem como examinadora, tá? Então não adianta você achar que o inglês básico, elementary, aquele de sobrevivência, que não tem nada demais, até hoje na sua vida, só esse inglês era necessário. Você focou nele e ele lhe serviu até hoje. Mas se a partir de hoje o seu mindset, o seu desejo está em escalar a sua vida profissional, a sua vida acadêmica no exterior ou até mesmo aqui no Brasil, pode ter certeza que ter uma certificação internacional como o IELTS fará uma grande diferença. Então, se você está no nível elementary, mas quer uma nota 6, 6,5, 7, a gente já está falando de fluência e proficiência aqui, ó, desenvolvida e trabalhada pau a pau, né? E aí vem a questão do ser bilíngue. Quando a gente trabalha a nossa linguagem, quando a gente trabalha a nossa habilidade de comunicação, gente, naturalmente você trabalha a sua confiança, você trabalha o fato de você se achar pronto. E isso faz uma grande diferença no teu crescimento para o bilinguismo. Você precisa confiar em você. E aí não falar perfeito não significa que o inglês não é bom. Muitas vezes, eu como professora estou falando inglês e escapa uma palavrinha, assim como escapa em português. E automaticamente eu me corrijo. Por quê? Porque o cérebro, às vezes, está pensando tão rápido que a gente atropela as palavras, uma construção, o uso de um verbo. Quem não? Inclusive nativos. Vocês que estão na jornada de aprendizado do inglês, vocês que estão aqui, eu acredito, têm algum interesse com relação ao IELTS, já devem estar pensando em trabalhar esse desenvolvimento de linguagem. Tenho quase certeza que todos que estão aqui têm esse desejo ou essa necessidade. E aí, se vocês observam filmes, séries, músicas, vocês vão achar collocations, vocês vão achar uso de expressões que não estão gramaticalmente totalmente corretos, mas são usáveis, são falados, é o inglês do dia a dia, né? Eu lembro que quando eu fui para a Inglaterra, a primeira família com a qual eu fui morar, todo dia, eles eram fantásticos, era um casal, já tinha uma certa idade, eles só tinham um filho, e vejam que engraçado, o filho estava morando nos Estados Unidos, e eles resolveram receber, eles moravam numa casa grande, pessoas de diversos locais do mundo. Todo dia, ele chegava em casa e ele dizia assim, "Come on, dear, where is my shoe?" Aí eu ficava, "Where is my shoes? Where are my shoes? A pair of shoes." E aí, de vez em quando, saía um outro erro que era, "Where are my shoes?" Me shoes e não my shoes, né? Então vejam que no dia a dia a gente fala mais rápido, engole um pouco as sílabas, troca alguns pronomes. A comunicação estava super clara. A esposa imediatamente, a landlady respondia, "Ah, tá ali, over there, it's in the living room, at the backyard." Mas, gramaticalmente, eu que já era teacher, estava ali, ó, começando a desenvolver a minha language awareness, que é a sua consciência da linguagem real. O que é que acontece? A gente começa a perceber e a quebrar aquela ideia de inglês perfeito. Para que esse perfeccionismo quando a gente pode viver um processo de fluidez, de comunicação, quando a gente pode viver um processo de desenvolvimento de proficiência sem estar
sofrendo e se cobrando, porque eu ainda não falo perfeitamente, porque eu ainda não me sinto pronta, porque o meu inglês não é perfeito para fazer uma prova de proficiência. Bem, ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser excelente. Né? Há uma diferença entre excelente e perfeito, até para a vida. Muitas vezes a gente só quer fazer as coisas se elas forem perfeitas. Né? E aí a gente chega num nível de estresse quando está estudando, quando está trabalhando, porque está sempre querendo ser perfeito. A André até colocou aqui, gente, os nativos daqui falam terrivelmente errado. E vão falar mesmo, gente, errado, porque é parte do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não liga a televisão e um jornalista escapa uma frase e um erro de conjugação de verbo. Aí eu faço, gente, eu adoro assistir notícias, seja em inglês ou em português, e aí eu faço, gente, eu tô bem então, porque eu vivo me culpando quando eu boto a cara no Instagram, que eu vou fazer uma live, ou que eu tô fazendo um vídeo, e aí vocês não têm noção, né? Porque quando a gente tá fazendo um vídeo, a gente se cobra, a gente não quer que escape um errinho. E muitas vezes eu digo, olha só, o cara tá na Globo, o cara tá na Band, tá na, sei lá, CNN, escapa uma preposição. E eu digo, então eu também posso errar. Todos nós podemos errar. Isso não minimiza a qualidade das nossas competências, tá? Então, fechando essas 3 definições, eu até coloquei aqui uma frasezinha que eu acho que vai ficar bem legal. O fluency is like a flow in a conversation. É o fluir. É você fazer amizade, é você conversar, é você se virar, é você ter, vamos dizer assim, a desenvoltura e se sentir preparado para falar com pessoas em diversos cenários, formais e informais, no dia a dia, numa universidade, num trabalho, numa comunidade de nativos ou não. Né? E Andrea está dizendo, entender a pronúncia e o ritmo de fala, sofreu muito no início. Acredito que Andrea deve ter sentido mesmo um impacto, porque o sotaque de algumas áreas, né, são bem fortes. E aí vamos fazer essa distinção aqui quando eu terminar de sotaque, pronúncia, compreensão, mas deixa a gente terminar com proficiency is like the technical skill behind the fluency. O que seria? Que é aquela habilidade técnica de linguagem por trás da fluência, onde você estudou a língua, onde você tem noção dos tempos verbais e você com clareza você fala de presente no presente, de passado no passado, tipo informações sobre as suas experiências de vida, aonde você já trabalhou, experiências pessoais, as suas férias, um filme que assistiu, né, vamos dizer assim, uma viagem que não deu certo, e você está naquela troca e tem segurança, tem linguagem para falar das suas ambições, do seu plano de ação para o futuro, dos seus planos de uma forma geral. E a linguagem vai entrando dentro daquela conversa com a maior naturalidade. E chegando para essa questão de vocabulário rico, domínio, além da gramática, que é a riqueza de vocabulário, entra as expressões idiomáticas, os provérbios, até mesmo os fillers, né, que são as palavras que naturalmente os nativos usam, como a gente usa também em português, e a gente vai absorvendo e vai andando e lapidando essa questão da fluência e da proficiência. E a identidade. A identidade precisa fazer parte desse processo, na minha opinião. Por quê? Porque é uma identificação de você com a língua e de você se sentir confortável com ela. De você se sentir você, independente do que você esteja falando. E acreditem, eu estou usando essa frase porque essa é uma frase que a maioria das pessoas que entram em contato comigo e me procuram como tutor para ajudar nesse processo de chegar à fluência, ao bilinguismo e tirar uma certificação para esses sonhos e objetivos, uma das primeiras coisas que elas falam é: eu quero ser eu mesma. Eu não sou uma pessoa tímida, mas aqui eu estou tímida. Eu mal abro a boca porque eu tenho medo de errar. Eu não me sinto segura. Ou eu não me sinto seguro. Eu tenho vergonha. Eu não consigo fazer amigos. E aí eu não estou falando de quem foi arriscar a vida assim, fez as malas e foi embora, não. São pessoas que passaram anos no Brasil, investiram numa faculdade,
investiram muitas vezes já no mestrado aqui no Brasil, e aí os horizontes começam a se abrir, oportunidades começam a surgir, e a pessoa está ali, ó, se segurando, trancada, porque não domina o idioma, ou porque às vezes acha que não domina. Porque nós temos esses dois casos, né? Aquele que não domina mesmo, porque fala o básico e nunca investiu, não teve tempo. Afinal de contas, se trabalha tanto e se estuda tanto que muitas vezes não sobra tanto tempo para você, em tempo hábil, tá traçando e desenvolvendo a sua carreira e está estudando um outro idioma, né? Isso vai ficando para depois. E acontece, a oportunidade está próxima e você está ali desesperado nesses dois cenários. Ou está inseguro, não sabe o que fazer, não se sente fluente ou não se sente proficiente, ou não tem o nível pronto e precisa construir esse nível. E para que essa realização seja plena, porque tudo é mais do que só uma nota no certificado, tudo é mais, para mim, tudo é mais do que só ter o certificado na mão e conquistar, né, aquela aprovação, é você ter essa, vamos dizer assim, essa consciência e esse empoderamento de linguagem que vai fazer você ser quem você quiser ser, vai fazer você ter a liberdade de escolher aonde quer trabalhar, aonde quer morar, aonde quer estar em termos de comunidade, porque se comunicar não é uma barreira. Agora, reflitam comigo. Se a gente está no nosso país, as regiões são as mais diversas possíveis e as diferenças culturais são gritantes, as diferenças de sotaques são gritantes no nosso país, como é que não vai ser quando a gente pensa em ser um brasileiro que fala inglês, mas que vai estar inserido num outro cenário cultural, linguístico, de valores e de muitas outras coisas, né? Mas vou citar as principais, e você está reconstruindo a vida, ou você está construindo a vida, realizando o seu sonho, né? Nem tudo está no nosso controle. Situações adversas acontecem, situações maravilhosas, imprevisíveis positivamente acontecem, graças a Deus, mas negativamente também. E se comunicar traz essa liberdade, traz essa independência. Não tem como negar que não é só sobre a certificação e a nota. É sobre conhecimento, é sobre habilidade. Porque quando você investe na sua fluência, na sua proficiência, e você aos poucos vai se sentindo você naquele idioma, tudo acontece. Tudo é uma questão de tempo para que essas conquistas cheguem lá. E aí eu vou dar para vocês alguns exemplos reais. Eu tenho uma aluna que se chama Gabriela Albuquerque, e Gabriela me procurou porque ela pensava em terminar o mestrado dela aqui no Brasil e aplicar para fazer um outro mestrado fora do país. E aí eu digo, Gabi, você já ouviu falar nesse projeto de Women in STEM, nessas áreas específicas? Ela já, Cláudia, a gente tem um certo tempo, eu vou me preparar, vou me organizar, deixa eu ver o meu horário, mas com o peso do mestrado, do estágio e tudo mais, né, um TCC imenso para apresentar, levou um certo tempo para a Gabi retomar as aulas de inglês. E aí, de repente, quando a gente estava mais ou menos assim com, eu acredito que umas 7, 8 aulas, chega a novidade. Tinha apresentado o projeto dela do mestrado, um sucesso, e aí o orientador dela achou tão fantástico que fez uma referência do projeto dela para uma universidade estrangeira, uma universidade internacional. E esta menina estava assim, nas nuvens, quando recebeu a proposta. Mas tinha que correr, teve que antecipar o nível de inglês, a segurança para fazer a prova, né? E vamos dizer assim, esse sentimento, será que eu sou fluente? Será que esse nível de proficiência é suficiente? Será que eu vou tirar a minha nota? Vem toda uma pressão para cima de você. Porque não é sobre a nota, já era sobre um sonho, né? Mas qual foi a vantagem da Gabi? O fato dela ter passado uma boa parte da faculdade, do início da faculdade, já crendo e acreditando que esse inglês ia fazer diferença. Então ela não chegou para mim zerada, iniciante. Ela não chegou como uma aluna elementar. Ela chegou com uma aluna que estava enferrujada, que já falava inglês,
mas que precisava trabalhar muito, fluência e proficiência, principalmente a proficiência, para tirar uma nota onde ela fosse aceita naquela faculdade, mas ela tivesse a chance de pleitear uma bolsa de estudo. E acreditem, a Gabi conseguiu. Não foi fácil, né? Foram noites de estudo, me mandando mensagem, estudava, passava todo o processo de conhecer a prova, de fazer os simulados, de trabalhar a parte escrita, de estudar as áreas de linguagem que ela precisava lapidar para se sentir mais proficiente e tirar aquela nota, e conseguiu. E isso mudou completamente o cenário. Ela saiu de um mestrado no Brasil, em Caruaru, direto para um mestrado na Inglaterra, não só sendo aceita pela universidade, porque tem a seleção para você ser aceito para fazer um mestrado fora, mas ela também passou na seleção para bolsa de estudo. Agora, imagina, tudo isso subsidiado pelo British Council, junto com a parceria com as outras universidades internacionais. Então, isso é uma experiência que não tem preço, gente. Agora, quando você olha para trás, o que é que fez diferença? Fez diferença o nível de fluência, fez diferença o nível de proficiência, e a identidade ela construiu. Porque ela dizia, Cláudia, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, e aí as palavras saem em português no meio. Eu digo, vamos trabalhar isso, vamos se cercar, vamos criar esse mindset bilíngue, né? Vamos construir essa identificação, essa identidade. O que é que tem na cultura desta língua que você se identifica? Né? O que é que você admira? E aí a gente tem que puxar mesmo para o lado positivo. O que é que vai trazer o melhor para você? Para que essa identidade seja construída, porque ela também pode ser construída. Né? E aí, outro caso também que eu tenho é a Catarina, que já falava inglês, mas no caso da Catarina, ela já era uma excelente aluna. Ela falava inglês, ela só era muito tímida, mas ela tinha um excelente nível de inglês. E aí, quando ela me procurou para fazer a consultoria dela, eu disse, Catarina, isso é uma questão de tempo, você precisa do programa para a prova. O inglês está aí. Não, mas eu não acho que eu vou estar pronta em tão pouco tempo, tudo foi muito de repente. Eu digo, vai, precisa confiar nesse inglês. Porque se você está me procurando como tutora e você sabe que eu tenho experiência com certificação, em bem menos tempo do que o que você está trazendo, você vai conseguir. E a gente traçou um plano de estudo, mas no caso da Catarina faltava confiança e faltava se moldar para a prova, para as estratégias da prova. Proficiência e fluência ela tinha, faltava acreditar. Então, a identidade veio naturalmente. Por quê? Porque ao estudar e ao se conscientizar de que ela tinha fluência, de que ela tinha realmente proficiência, porque ela tinha feito um intercâmbio na juventude e essa base veio muito solidificada, né? Mesmo que ela tivesse parado um tempo para focar na faculdade dela, na formação acadêmica, estava ali, ela já era bilíngue. A gente só precisou pegar o diamante e polir. É aí que faz a diferença, gente, investir no inglês, não deixar para a última hora. Né? E tudo isso tem a ver com o que a gente quer para a gente. E a identidade eu trago também, não é o fato de você se identificar com a outra língua, mas você se rodear dela, você se conectar com ela para que você seja sempre mais seguro, sempre mais preparado, ou se sentir mais preparado para que você escale os seus sonhos, para que você ouse ir morar fora, trabalhe numa empresa multinacional, faça o seu mestrado na universidade que você quer escolher. Então, tirar a nota que é considerada nível avançado abre todas essas portas. Por quê? Porque você não fica com a universidade que tinha aquela nota mais baixa que deu para você entrar. Você escolhe a universidade para a qual você quer aplicar. Você escolhe o programa de bolsas de estudos que é interessante para você. Então, você está adicionando bagagem ao seu currículo que ninguém vai tirar de você. Então, quando a gente fala de bilinguismo, a gente fala disso, dessa caminhada de mãos dadas entre fluência, proficiência e identidade. E identidade é outra coisa que eu vou trazer, é um conceito que eu também vou trazer durante a semana para a gente refletir sobre inglês perfeito, identidade, pronúncia, sotaque. Por quê? Porque quando você é avaliado, isso tudo é observado.
E entender cada uma dessa palavra, cada conceito traz mais segurança para você. O objetivo da live de hoje era esse: mostrar que muitas vezes você já tem fluência e não se acha fluente. Você já tem um certo nível de proficiência e não confia nessa proficiência. E para quem não é nem fluente nem proficiente, a caminhada pode começar e ela pode ser construída. Não vai ser assim, ao estalar dos dedos, mas ela pode ser mais rápida se você se cercar do método certo, da orientação certa. E vou deixar o convite aqui. Esse sábado eu vou estar realizando a imersão IELTS na prática para quem já definiu que precisa mesmo do IELTS e que, assim, isso é um fato, é uma realidade. Se inscreve. As inscrições estão abertas até sexta-feira. Desculpem, até sexta-feira. O evento vai acontecer no sábado. Nós vamos viver a prova do IELTS, as estratégias, sugestões de como estudar, que material usar. Eu trabalho muito em cima dos materiais autênticos junto com os preparatórios, né? E a ideia é unir todo esse acesso de linguagem ao que treina a gente para passar com a maior nota que a gente puder. E tudo isso é permeado de muita fluência, de muita proficiência e de muita identidade construída. Porque uma vez que você se sinta preparado, aquela nota já é sua. Só falta agora se inscrever e realizar o processo de passar pela prova, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, uma clareza maior do que cada termo desse significa. É exatamente dessa forma que você vai ser avaliado. A sua habilidade de se comunicar, de transmitir uma mensagem, de falar de diversos tópicos, a sua habilidade de usar linguagem apropriadamente, mais formal, mais informal, com nuances de excelentes estruturas gramaticais, de vocabulário, porque você vai estar mostrando a sua competência como um cidadão bilíngue. E aí eu acho que é um processo que a gente constrói. Alguns mais rapidamente do que outros, dependendo muito do tempo, da dedicação, da determinação, mas ao longo da semana a gente vai conversar sobre tudo isso. E aí, para quem está aqui até o final, se quiser conversar comigo, me mandar mensagem, clica lá no link da minha bio, você tem acesso ao meu WhatsApp, você tem informações sobre o evento que vai acontecer sábado, que é o IELTS na prática, é uma imersão ao vivo comigo, 4 horas na tela, a gente vivendo a estrutura do IELTS, e eu acho que vai dar assim, uma clareza total, não só do que é ser fluente e proficiente, mas como mostrar, desenvolver e estar preparado para passar com a nota que você precisa nessa prova do IELTS. É claro que você não vai assistir a aula e se inscrever logo em seguida para fazer a prova. Você vai aprender tudo sobre a prova, saber como ela funciona, vai ter clareza dos critérios de avaliação e o que exatamente ser fluente, ser proficiente e ter essa identidade trabalhada vai impactar positivamente no resultado da sua prova. Isso eu tenho certeza e garanto que vai super valer a pena para quem precisa fazer a prova do IELTS. Agora, deixa eu ver se tem aqui mais perguntinhas, se eu consigo visualizar algum comentário. Não estou conseguindo. Está travando um pouquinho aqui para mim, gente, mas de uma certa forma, acabei de dar outro oi aqui, eu estou vendo Ana Emília, minha aluna, né, Ana? Ana é uma das que eu tenho que dizer, Ana, você é fluente. Toda semana eu digo a Ana, Ana, você já é fluente. Aí ela, não, mas eu ainda preciso aprender isso. Preciso, todos nós precisamos. Eu sou professora, gente, há 33 anos e eu continuo estudando. Por quê? Porque eu quero um inglês excelente. Eu quero um inglês excelente para me sentir segura, para compartilhar o melhor com os meus alunos, para viajar, para ter contato com outros professores de inglês, que foi o que eu fiz quando eu estudei e morei fora. Né? Até hoje tenho contato com muitos para trocar experiências, conhecimento, para me atualizar. Então eu estou sempre estudando. Aliás, professor não para nunca de estudar. Né? E com a tecnologia, com o acesso que a gente tem
ao online, ao digital, à internet, à inteligência artificial, a gente está se reciclando sempre. Então, Ana, a gente está aprendendo sempre. Mas fluente, a Ana já é. A gente está lapidando agora a proficiência dela. E eu acho, Ana, que hoje ficou bem claro aqui. Confia. Confia que você é fluente, porque eu tenho certeza que na próxima viagem você vai estar arrasando. Carla, Eide. Pessoal, a gente vai encerrar daqui a pouco. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre proficiência, fluência e identidade, vamos lá, esse é o momento. A gente já está aqui há quase 1h08, então o Instagram vai derrubar a live daqui a pouquinho, tá? Mas foi um prazer, obrigada a todos pela presença. Compartilhar conhecimento é algo que eu faço diariamente e tenho o maior prazer em ver vidas transformadas por um inglês de excelência e por uma certificação. Por quê? Porque são pessoas que passam a confiar mais nelas mesmas, passam a usar mais academicamente e profissionalmente, e lá fora não serão só mais um perdido na multidão. Porque você vai ter voz, você vai conseguir mostrar o seu potencial de vida, o seu potencial profissional e conseguir realmente se reposicionar. E, é claro, se realizar. Eu não tenho nenhuma crítica àquelas pessoas que mudam de país e vão reconstruir a vida. E aí muitos outros brasileiros ficam julgando. Ah, mas não, cadê o patriotismo? Gente, o mundo hoje é um mundo globalizado. Se você pode ter uma oportunidade maior na sua área, no outro país, por que não aproveitar? Né? Se você chegou a um ponto de identidade que você se sente praticamente parte daquele país e dividido com o seu próprio país, simplesmente viva. Agora, viva com qualidade de vida. Viva se realizando. E aí, só o inglês de excelência te permite isso. O inglês básico, ele ajuda a você viajar, a você ter independência para se virar, a você conseguir sair dos perrengues, mas ele não vai te abrir as portas para a vida que você merece ter, que sonha ter e que investiu uma vida toda de estudos para ter. Infelizmente, isso é uma realidade e eu não vou dizer que nos meus cursos eu deixo os alunos em dúvida que fluência não é tão importante, que a prova é só de proficiência. Não, ela é de fluência, ela é de proficiência, sim. Essas duas áreas não precisam andar necessariamente na mesmo, vamos dizer assim, no mesmo speed de crescimento, né? Na mesma velocidade de crescimento. Mas, quanto mais você as nivela, mais facilmente o seu inglês será bilíngue e mais facilmente você vai ter o resultado que você precisa e deseja nas suas certificações internacionais. Então, mais uma vez, conto com a participação de vocês ao longo da semana. Eu acredito que amanhã, se eu não estiver enganada, porque é tanta informação essa semana para dar conta das mentorias, das aulas, acredito que amanhã o horário da live eu deixei para as 17 horas. A gente vai tentar, eu vou tentar conciliar para que eu possa atender a todos os públicos. Então, a gente vai ter amanhã às 17 e a partir de quarta-feira, a gente vai ter a partir de 12h30. E aí, além de conciliar os públicos e as rotinas de vida, os fusos horários também, né? Porque assim como a Andrea, eu tenho outras alunas, como a Rafa, eu tenho a Rose, que também já passou por esse processo. E quem acompanhou os meus stories agora no final de semana, tudo que eu conversei com vocês aqui, a prova estava lá. Eu estava num casamento de Daniel e Gabi. Uma honra ter sido convidada. Gabi é filha de Rose, Rose foi minha aluna, Daniel foi meu aluno, a mãe de Daniel hoje é minha aluna, a Lúcia. Todos precisaram do inglês para construir uma vida fora do país. E precisaram de uma certificação internacional para não se contentar com um emprego temporário, para não se contentar com o mesmo tipo de emprego que muitas vezes a gente tem que ter aqui no Brasil. Se as oportunidades existiam, por que não agarrá-las? E para isso, eles investiram em se prepararem para o IELTS. O Daniel, até para o TOEFL também, ele fez, né, ele
saiu de um preparatório para o outro porque ele precisava das duas certificações para duas universidades diferentes. E a que tinha mais prestígio na época e o resultado mais rápido, ele queria viajar para conseguir já encaminhar o mestrado dele. Então, assim, são processos de vida, são necessidades diferentes com propósitos diferentes. Mas para todos esses, se você tem um perfil acadêmico, se você quer conquistar o seu espaço lá fora, trabalhar na sua área, mostrar a autoridade que você tem na área que você investiu e desenvolveu, mesmo que tenha sido uma vida inteira aqui no Brasil, você vai precisar da fluência, da proficiência e do resultado da certificação internacional. Nesse caso, do IELTS. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar nessa jornada e será um prazer ter todos vocês aqui ao longo da semana para a gente conversar mais e mais ainda sobre o IELTS. Deixa eu só conferir, pessoal, mas eu tenho quase certeza, convidando vocês para a live de amanhã, o tópico da live de amanhã. Deixa eu ver aqui para não confundir. Por que fazer o IELTS e a importância do IELTS no mundo global? Aí a gente vai falar do impacto do IELTS, mas de um impacto real, com exemplos, os países, as universidades, o mercado, como é que o IELTS pode fazer uma grande diferença positivamente falando na tua vida, ok? Então esse é o tópico de amanhã. Vocês já devem ter visto a minha postagem, eu vou passar a semana toda lembrando todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, espero ter contribuído e ter ajudado vocês a perceber que com essas informações vocês podem fazer essa autoanálise. Quão fluente eu sou, quão proficiente eu sou. E para quem está pensando em tirar o IELTS, antes que eu esqueça, eu já devia ter mencionado isso antes, mas antes que eu esqueça, na minha bio tem acesso a um link para um Placement Test. Ele é gratuito, ele está dentro do site da Universidade de Cambridge. Se você clicar lá e me solicitar, eu envio diretamente para você passar pelo processo de sentir a formatação só do foco de linguagem e vocabulário, que seria a área de proficiência, como é que isso vai funcionar para você. Então, é um teste rápido, você pode fazer em 10 minutos no máximo, ou até menos, só para que você faça essa avaliação rápida da tua proficiência. E aí, no final, ele faz a referência de nível. Ele vai, diante das suas respostas, ele vai dar o percentual de acerto e ele vai te referir ao Common European Framework, dizendo se você chegou no nível A2, B1, B2, C1, C2. E facilmente você pode fazer essa comparação de notas para entender o teu nível de inglês. Mas continua participando das lives ao longo da semana que eu vou trazer isso para vocês também, vocês entenderem esse comparativo de notas, tá? De referência de níveis com as possíveis notas no IELTS test. So it was a great pleasure to have you all here, and I'll be here again tomorrow, but tomorrow a bit earlier, 5 o'clock, right? So, good evening, everyone. Good night for the ones that are here with me. Good evening for the ones that have just joined us, but we are almost over, okay? So see you tomorrow. Bye-bye.